Desde que o mundo é mundo, dança de todos os tipos foram descobertas. Dança dos faraós, dos astecas, dos maias e muitas outras. Mas nenhuma é tão enigmática quanto a que falaremos hoje. Eu nunca tinha visto algo parecido com isso. Depois daquele dia, minha vida realmente foi outra. Eu até então não acreditava em divindades, mas depois daquele dia percebi que algo desconhecido está entre nós. Enigmas do passado. O triplo mortal Bye Bye Bird. Lawrence, Kansas, 24 de abril de 1964. Uma noite de sexta-feira normal. Os jovens saíam para se divertir. O que ninguém esperava é que aquele dia entraria para a história. Discoteca Shine Stars. Naquela noite de sexta-feira, todos os jovens estavam dançando quando aconteceu. Um homem que ninguém conhecia fez uma dança tão impressionante que paralisou todas as pessoas. Aquilo era realmente incrível. As pessoas que viram aquela dança na discoteca Shine Star começaram a comentar para os outros cidadãos. Logo o boato se espalhou pela cidade de Lawrence e o apelidaram como a Dança de Deus, Triplo Mortal Bye Bye Bird. Isso chamou atenção para os pesquisadores da época. O mais intrigante nisso tudo é, se um grupo de pessoas viu o homem que fez o Bye Bye Bird, por que ninguém o conhece? Por que ninguém nunca o viu? Como esse homem simplesmente sumiu? Seria um fantasma? Apenas uma ilusão? Algum efeito de drogas? Talvez um alienígena? Ou realmente seria o deus da dança? No Egito Antigo temos relatos de danças em rituais para deuses, e a dança tinha características sagradas. E em algumas passagens em escrituras do Egito Antigo, diz que um homem que dançava para seu deus se tornava, vamos dizer, abençoado. Mas em uma passagem muito estranha e ainda não muito bem compreendida dessas escrituras, diz que um homem fez uma dança tão perfeita que os deuses se manifestaram, e diz a lenda que esse homem foi levado para a dimensão onde os deuses habitam e se tornou um deus também, o deus da dança. Será essa dança o triplo mortal Bye Bye Bird? Segundo alguns historiadores, a lenda diz que esse homem se tornou um viajante no tempo, pois há alguns relatos que a cada 500 anos um homem desconhecido surge e faz uma dança impressionante que faz aquela cidade que está passando por problemas acabar melhorando após o ocorrido. E isso nos deixa mais intrigado, pois realmente, em 1964, a cidade de Lawrence estava à beira do caos. Ninguém sabia o que fazer. As pessoas estavam com medo, as pessoas estavam doentes, um surto de pragas estava se espalhando cada vez pior, uma total loucura. As autoridades não sabiam o que fazer. Ninguém sabia o que estava acontecendo. E o mais incrível é que logo após aquela fatídica noite na danceteria, as pessoas simplesmente melhoraram e as pragas sumiram sem explicação. Os relatos dizem que tinham muitas pessoas doentes nessa época. Os hospitais sempre cheios, com o mesmo tipo de praga. Os médicos da época já estavam exaustos, não paravam de chegar pessoas nos hospitais. Era uma praga totalmente desconhecida e até hoje. Sinceramente, os médicos achavam que todos iriam morrer. E eu acho que todos deviam ter morrido mesmo. Ai, brincadeira. Na manhã seguinte, logo após o ocorrido na Shine Stars, o xerife Billy McCoy estava achando que o dia seria tranquilo quando seu telefone tocou. Eu achei que seria um dia comum como todos os outros, até que recebi aquela ligação onde eu teria que investigar um homem que fez uma certa dança que todo mundo estava falando.
Eu sentia que a população estava confiando em mim. Então eu virei para mim mesmo e falei: eu preciso encontrar esse cara. A investigação foi passando e parecia que eu estava procurando alguém que não existia. Foi quando descobrimos que aquele homem apareceu somente naquele dia. Ele conversou com algumas pessoas, mas ninguém sabia o seu nome, de onde ele era. Eu senti que todas as pessoas com quem ele interagiu já o consideravam como se ele fosse um amigo próximo. Como pode alguém chegar assim e ter tanta empatia com as pessoas? Então resolvi ir até o local onde ele dançou. Na danceteria Shining Star, a única pista que encontramos foi um anel com um trevo de 4 folhas desenhado. As pessoas disseram que ele estava utilizando e que talvez o tenha deixado cair no chão. Nas escrituras do Egito Antigo, mostram que essa joia é o Anel de Horus, que os deuses presenteiam apenas para pessoas que são dignas de usar. Que, segundo as escrituras, esse anel dá poderes de Deus para quem for digno de usá-lo. Motherfucker forever. Em um determinado momento, eu percebi que eu estava num beco sem saída. Aquilo estava me fazendo mal. A única pista que eu tinha é aquele maldito anel. Como as pessoas viram aquela dança e não conseguiam explicar. É como se algo tivesse apagado a mente delas. Esse bloqueio mental até hoje é inexplicável. Como pode as pessoas não se lembrarem da dança, mas o sentimento ainda continuar enraizado nelas próprias? Isso é totalmente incrível. Isso é uma loucura, cara. Eu comecei a tomar aquilo como se fosse questão de honra. Eu preciso encontrá-lo. A cidade começou a desconfiar de mim como se eu não fosse capaz para isso. Isso fez com que eu trabalhasse praticamente 24 horas por dia investigando esse mistério. E eu virava à noite, dia pesquisando e buscando alguma pista. Isso fez com que a minha vida pessoal acabasse. Praticamente pirou, sabe? Ele não estava mais em casa, não era mais um homem que conheci. E ele tinha sumido, era bye bye bird pra lá, bye bye bird pra cá. E nem mais aquelas coisinhas a gente fazia mais. Ai, nossos filhos também ficaram muito tristes por causa disso. Então decidi tomar a decisão mais difícil da minha vida e pedi o divórcio. Quando percebi, já havia se passado meses e a minha mulher já havia pedido o divórcio. E eu ainda não tinha resolvido o caso do Bye Bye Bird. Com certeza essa foi a época mais difícil da minha vida. Então um dia, quando tudo estava acabado, já uns 4 meses depois, fui tomar um café. Deixei o anel ao lado da minha xícara quando um homem apareceu e falou: "Ei, xerife, você precisa descansar. Este caso para você acabou." Esse homem saiu pela porta, olhou para trás e deu um sorriso estranho para mim. Eu percebi que o anel havia sumido. Quando eu olhei de volta para este homem, ele tinha desaparecido. Então eu percebi que esse era o cara que eu estava procurando. Ele veio buscar um anel e acabar com meu sofrimento. Alguns médicos da época diziam que o xerife estava com problemas mentais, estava completamente maluco, e que nunca houve esse tal anel de trevo de 4 folhas, que aquilo tudo era pura imaginação do nosso xerife. Eu tenho certeza de tudo que vivi. Os médicos disseram que aquilo era fruto da minha imaginação. Mas eu tenho certeza do que vi. Existiu aquele anel. Eu vi o deus da dança. Ele sorriu pra mim. Aquele canalha.
Na cidade de Lawrence, a discoteca Shine Star foi desativada e hoje é uma escola de dança chamada Bye Bye Bird. Dentro dessa escola há recortes de jornais da época contando essa história. Até hoje não se sabe quem era aquele homem, de onde ele veio, para onde ele foi. Será esse um dos mistérios mais intrigantes da humanidade? Continuamos sem respostas, mas uma coisa é certa: a cidade de Lawrence nunca mais esquecerá o lendário triplo mortal Bye Bye Bird.